Fala doutor, eu queria falar um pouco com você hoje sobre engajamento de equipe, engajamento do seu time. Nesses longos 20 anos liderando clínicas, a gente percebe, a gente escuta muito de outros líderes de clínicas. A gente sabe a dificuldade que tem de fazer o recrutamento, de fazer a seleção, de fazer o treinamento dessa equipe, mas escutando outros líderes de clínicas, e talvez seja o seu problema, é manter esse time engajado. A gente sabe da dificuldade que é a pessoa que a gente contratou, que chegou com todo o gás, com toda a energia, manter o engajamento dessa equipe. E eu queria dizer uma verdade para você. Ninguém sai de casa para errar. Ninguém sai de casa para falhar. Essa tem que ser uma premissa máxima da gente como líder, como dono de clínica, de saber que as pessoas que estão ali no nosso consultório, na nossa clínica, elas não estão ali para errar, elas não saem de casa propositalmente para cometer um erro dentro da sua clínica. E quando a gente diz isso, eu estou querendo dizer para você que toda clínica ela é reflexo do dono. Se tu tem um colaborador que está errando, significa dizer que você falhou no treinamento, que você, dono, precisa ser autorresponsável e dizer assim, onde foi que eu errei no treinamento dessa pessoa? O que é que eu poderia ter feito melhor para que ela entendesse, para que ela absorvesse aquela responsabilidade-chave de função que a gente falou, que agora ela sabe exatamente qual é a missão do cargo dela, quais são as atividades que ela precisa ter, quais são as competências técnicas e emocionais que ela precisa ter para o cargo dela, as reuniões de feedback que eu fiz com ela, quais são os acordos de resultados que eu fiz com essa colaboradora. Então, toda vez que um colaborador nosso erra, eu preciso entender que ele não sai de casa para errar e que se ele errou é porque está faltando algum treinamento. Mas, Bruno, eu tenho colaborador meu que eu já treinei, que eu já conversei, que eu já dei feedback. Eu gosto de dizer que entre 3 e 5 reuniões de feedback é o momento ideal para você saber se aquela pessoa está evoluindo nos seus treinamentos, nas reuniões de feedback que você está dando. De 3 a 5 reuniões é o momento certo para saber se você mantém aquele colaborador com você ou se você realmente vai precisar demiti-lo. Demitir faz parte do nosso processo de recrutamento, de treinamento, de seleção, de engajamento, e demissão é em último caso. E a demissão, eu gosto sempre de dizer que a demissão do líder para seu colaborador, ela tem que ser um ato de amor. O nosso colaborador, ele não pode ser demitido do nada. Muitas vezes dentro de uma clínica, a gente vê que colaboradores são demitidos e uma conversa com a outra, do nada eu fui demitida. Quando ela diz do nada é porque a gente falhou nesse processo de gestão dentro da nossa clínica. Significa que a gente não teve as conversas de feedback, não teve os acordos de resultados. Aquele colaborador não tem ideia de para que ele é pago para fazer aquilo. Então, quando o colaborador hoje ele é demitido, ele tem que saber exatamente o porquê que ele está sendo demitido. Ele já tem, na verdade, ele já tem até que esperar acontecer isso, porque você já vem numa conversa de feedback, de alinhamento com ele. Então, toda clínica ela é reflexo do dono. Se tu tem uma clínica que está engajada, se tu tem uma clínica com pessoas que não estão bem treinadas, se tu tem uma clínica que os teus colaboradores não fazem aquilo que você quer, significa que ela é reflexo total de você. Então você precisa ter uma atitude de líder, você precisa ter uma atitude de dono, onde você é proativo, onde você está junto da sua equipe, onde você está treinando, onde você está tendo reuniões de acordos com eles, de feedback com ele, e aí sim, teu colaborador, ele começa a performar. Quando a gente pensa na pirâmide de Maslow para engajamento de equipe, na pirâmide de Maslow, aquela que vocês já conhecem muito bem, a gente tem na base da pirâmide aquelas necessidades fisiológicas. Mas o cidadão, quando ele já tem sanado aquelas necessidades fisiológicas, que é de comer, de beber e muitas vezes de ter até uma moradia ali, um lugar para dormir, ele começa a aspirar por outras coisas. Então vem aquelas necessidades de segurança. Ele precisa ter uma segurança do seu lar, ele precisa ter uma segurança financeira, ele precisa ter uma segurança no seu trabalho. Eu vou explicar para você onde eu quero chegar com essa pirâmide de Maslow, trazendo para a nossa realidade de clínica. Na pirâmide de Maslow, depois que eu tenho as minhas necessidades fisiológicas e de segurança alcançadas, eu agora quero ter uma necessidade social. Eu agora quero ter uma participação na sociedade e é natural de todo ser humano, meu, seu e de todo mundo, querer ter essas aspirações de necessidades fisiológicas, de necessidade de segurança, necessidades sociais, passando por um próximo nível, quase chegando lá no topo da pirâmide, a gente tem a necessidade de autoestima. E aí é quando as pessoas
que já têm necessidades fisiológicas, de segurança e de social, elas começam a buscar uma autoestima, onde elas começam a buscar uma academia, onde elas começam a buscar tratamentos estéticos, porque ela agora quer se sentir melhor. Até a hora de chegar no topo da pirâmide lá, com as necessidades de autorrealização. Trazendo isso para a empresa, eu queria dar um dado para vocês, que vocês vão ver a importância da gente ter um time engajado na nossa equipe. Na maioria das empresas, tem pesquisas que mostram que 13% somente das pessoas que estão trabalhando nas empresas e possivelmente na sua clínica, essas pessoas elas estão engajadas. Então imagina, se você tem uma clínica com 10 colaboradores, apenas uma e pouca é que estão lá totalmente engajadas com sua empresa, com a sua clínica. 63% composto nas empresas são de pessoas desengajadas. Essas pessoas aparentemente não tem nada errado com eles, mas eles fazem apenas o que são pagos para trabalhar. E 24% são de pessoas ativamente desengajadas. E essas pessoas que a gente diz que são ativamente desengajadas, que são 24% da sua equipe, ou seja, tem mais pessoas ativamente desengajadas do que engajadas nas equipes. Essas pessoas são aquelas que, além de insatisfeitos, elas vão além. Elas procuram externalizar para a sociedade e para as pessoas que estão trabalhando com você o quão desestimuladas elas estão trabalhando com você. E por que eu estou falando tanto nisso? Porque veja só, veja aqui outro dado. Um grupo de trabalho com alto nível de experiência, de engajamento, ela tem 21% mais de produtividade. Então, poxa, Bruno, por que eu tenho que trabalhar tanto engajamento? Não é só pelo clima organizacional da sua clínica, para ter um clima harmônico. Mas é porque se eu tenho um time engajado na minha clínica, essas pessoas elas vão ter 21% mais de produtividade. Então imagina o que é você, talvez se você tem 5 funcionários, se você tiver 4 funcionários engajados, esses 4 vão estar fazendo o trabalho de 5. Por isso que é a importância da gente ter pessoas engajadas no nosso time. E tem outro dado que mostra que é o seguinte, com o time engajado, a gente tem 22% mais de lucratividade. Não é de faturamento, é de lucratividade. Veja a importância que a gente tem de manter e de ter um time engajado. Eu falei na pirâmide de Maslow porque a gente sabe que dentro de uma estrutura de sociedade, antropologicamente falando, as pessoas elas vão suprindo algumas necessidades e vão galgando, elas vão querendo outras coisas mais. Dentro da empresa é a mesma coisa. Você já deve ter repetido o seguinte, essa pessoa quando veio trabalhar comigo, para ela estava tudo bom, ela se maravilhava com tudo, ela estava satisfeita com tudo e agora parece que nada mais presta. Não é porque nada mais presta, é porque agora as aspirações dela são outras. O que para ela supria, que seriam as necessidades básicas ali no início da carreira dela com você, agora aquilo já mais não supre ela já tem suprido aquilo. Ela quer outra coisa. Então quando a gente pensa nessa pirâmide, e eu queria falar na pirâmide Q12 para vocês poderem entender, onde na base da pirâmide tem ali as necessidades básicas do teu colaborador na tua empresa, na tua clínica. Depois disso eu tenho as necessidades individuais de cada colaborador. Depois eu tenho uma aspiração de trabalho em equipe, até a hora que ele está lá em crescimento. Então, quando a gente pensa nessa pirâmide Q12, lá nas necessidades básicas, você poderia fazer a pergunta para ele, ou ele se faz a pergunta, será que ele sabe o que é que verdadeiramente eu espero dele naquele trabalho, naquela clínica? Eu tenho outra pergunta para fazer, para suprir essa necessidade básica. Será que o teu colaborador ele tem os materiais e equipamentos necessários para realizar o trabalho dele? Perceba que essas duas coisas, vai dar a necessidade básica dele. E às vezes tu não tem um time engajado porque simplesmente o teu colaborador não tem um material e equipamento adequado para trabalhar. Às vezes o computador que ele está trabalhando está tão lento que ele não consegue fazer o trabalho direito. E às vezes ele já até pediu para a gerente, pediu para você um computador novo e você está postergando isso. E isso faz com que ele não consiga fazer o trabalho dele direito. Não atenda às necessidades básicas dele no trabalho. E muitas vezes ele não sabe nem por que ele está ali. Então, para eu suprir aquela necessidade básica, ele tem que ter materiais e equipamentos necessários para realizar o trabalho dele e ele saber exatamente o que a gente espera dele. Essa comunicação, você líder, a coisa mais importante que você tem com os seus liderados é dar clareza ao teu colaborador e ter uma boa comunicação com eles.
Passando para um próximo nível dessa pirâmide, a gente começa a ter as necessidades individuais de cada colaborador. Eu tenho 4 aspectos aqui que eu vou falar para vocês, anota aí, porque esses 4 aspectos você vai ter que começar a prestar atenção no seu time. Quem é que está ali ainda na necessidade básica, quem é que está na necessidade individual. Se eu como empresa, se eu como líder estou dando suporte, eu estou oferecendo essas necessidades tanto básicas quanto individuais para ele. Vê só, no trabalho eu tenho a oportunidade de fazer o que eu faço melhor todos os dias. Será que o nosso colaborador todos os dias ele tem a oportunidade de fazer melhor todos os dias? Será que eu dou suporte isso para ele? Outra questão, nos últimos dias, será que o teu colaborador ele recebeu algum reconhecimento, o elogio por realizar um bom trabalho? Nós somos mestres em achar defeito nos outros, mas nós somos muito ruins em fazer um elogio, em fazer um reconhecimento por um bom trabalho. E o que acontece na maioria das vezes isso é assim, o teu funcionário, o teu colaborador chega atrasado um dia, você vai lá, instintivamente diz assim, fulano, tu era para chegar de 8 horas, tu está aqui 20, 30 minutos atrasado. E quando você não faz elogio, quando ele sai mais tarde, gera aquele sentimento dele dizer assim, quando eu fico aqui até mais tarde, ninguém me elogia, ninguém me reconhece. Agora só basta eu chegar atrasado para chegar falando. Então, tem uma pesquisa, um negócio chamado, um cara chamado Lozada, que diz o seguinte, que para cada 3, 4 elogios, você pode fazer uma crítica para o seu funcionário. Então essa linha de Lozada vai me dizer exatamente, poxa, será que eu estou reconhecendo, será que eu estou elogiando o meu colaborador para que eu possa estar fazendo essa crítica para ele? Então, dentro do trabalho para cumprir essa necessidade individual, será que o teu colaborador está tendo a oportunidade de fazer melhor todos os dias? Será que ele reconheceu nos últimos dias um elogio ou um reconhecimento de um bom trabalho? Meu gestor ou alguém do meu trabalho parece importar-se comigo como pessoa? Nós, como clínica, a gente tem pessoas que trabalham na clínica, atendendo pessoas como clientes. Nossos fornecedores, nós lidamos com pessoas. As pessoas que estão fazendo trabalho de marketing, tudo são pessoas, tudo envolve pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de sentimento. E uma das coisas que supre a necessidade individual de cada pessoa que trabalha com a gente é saber se o gestor, o líder direto dele, ou até o dono, até você, doutor e doutora, se importa com essa pessoa como pessoa. E não está ali só preocupado na performance dele, no trabalho dele, mas como é que ele está como pessoa? Você deveria fazer uma reunião diária com tua equipe, onde naquela reunião diária você pode simplesmente fazer uma rodada com teus funcionários para saber o sentimento do dia, o sentimento que está ali aflorando com cada pessoa. Só nessa simples reunião você já vai saber e já vai estar preocupado com o sentimento de cada uma delas. E saiba que ele está querendo, isso é uma das perguntas, isso é um dos quesitos que vai deixar ele mais engajado ou menos engajado. Há alguém em meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento? Será que você, líder, será que você, alguém da sua equipe, está estimulando para que aquelas pessoas façam um bom trabalho diário? Eu agora tenho a necessidade básica já quitada, a necessidade individual, pensa nesses pontos que eu falei, e agora eu penso no trabalho em equipe. Eu queria falar mais 4 pontos também, para chegar para o final dessa fase, dessa parte do engajamento. Então a gente vem falando das necessidades básicas do teu colaborador como empresa, e aí foram supridas, depois vem as necessidades individuais e a necessidade agora dele para trabalhar como equipe. E muitas vezes você percebe ou julga que o teu colaborador não tem senso de trabalhar em equipe, às vezes por falta nossa na nossa liderança junto com ele. Então preste atenção. Ele pergunta, no meu trabalho as minhas opiniões podem contar? Porque muitas vezes ele foi dar uma opinião para você e você simplesmente ignorou e ele veio lá com alguma ideia, alguma sugestão de melhoria em algum processo da tua clínica e você não deu ouvidos para ele. Simplesmente ele, a partir daquele momento, ele se cala e ele diz, não, minha opinião aqui não é bem-vinda, então deixa eu quietinho. E aí isso faz com que ele não queira mais, ele não demonstre, ele não consegue passar que trabalha em equipe, porque ele agora está mais calado, porque outrora ele não foi ouvido. Outra pergunta que a gente pode ser feita é, a missão e o objetivo da empresa, da tua clínica, faz com que ele se sinta importante, uma peça importante dentro da tua clínica?
Quando você for escrever a tua missão, o teu propósito, por que que você existe como clínica ou como doutor, as pessoas que trabalham com a gente, eles levam muito em consideração isso. Isso faz com que ele esteja ou não mais engajado trabalhando em equipe. Os colegas de trabalho que trabalham com ele ali, que estão junto com eles nessa missão, estão comprometidos em realizar um trabalho de qualidade. Pessoal, a gente falou sobre os valores seus como clínica e muitas vezes quando se é quebrado um desses valores e você não toma uma atitude, eu estou passando um recado para o resto da equipe que ali pode se fazer do jeito que você quiser. Quando tem alguém na equipe que não está comprometido com o trabalho dele e você trata da mesma maneira uma pessoa que não está comprometida com a pessoa que o outro colaborador que está comprometido, eu estou passando um recado para a minha equipe que ali tanto faz, que eu não preciso ter comprometimento naquele trabalho. Mas na medida que um mau colaborador, que uma pessoa que não está tão comprometida, você age ali numa conversa 1 a 1 e todo mundo entende que você não tolera aquele tipo de coisa, eu estou passando um recado para todos os outros colaboradores que o nível de comprometimento precisa ser alto para todo mundo. Então você não pode sacrificar um bom colaborador em detrimento de um mau colaborador. O bom colaborador precisa saber que a palavra dele é ouvida, que aquilo que ele tem para fazer na tua clínica, de entregar os resultados, de entregar sempre melhor, de estar comprometido, isso sim está sendo visto por você. E um outro quesito para a gente sanar o trabalho em equipe é, ele tem amigos dentro do trabalho? Aí muitas vezes você diz assim, não, aqui não é para ter amigo, aqui é para trabalhar, todo mundo fazer o seu trabalho. Mas sabe que a gente passa 8, 10 horas no nosso ambiente de trabalho e é importante que a gente crie relacionamentos dentro do nosso trabalho, que a gente tenha amigos. Muitas vezes as pessoas pedem para sair dos locais onde trabalham porque naquele ambiente de trabalho ele não conseguiu fazer amigos nenhum. E para a gente fechar essa pirâmide do engajamento dos nossos colaboradores, onde necessidades básicas foram cumpridas, individuais, de trabalho em equipe, e agora será que ele tem um norte, será que ele tem um crescimento, será que ele vê um horizonte, uma pista para ser percorrida dentro da sua clínica? Eu queria fazer 2 perguntinhas, 2 reflexões para a gente saber se essas 2 últimas eu consigo fazer com que um colaborador bom, que entregue, que tenha performance, que ele ali, além disso, ele seja engajado. Veja só, nos últimos 6 meses, alguém em meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso? Será que nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, 10 meses, alguém ali conversou assim, ó, você está progredindo bem, você está evoluindo bem no seu cargo, parabéns, você entrou aqui, você não conseguia desempenhar tal papel, você tem crescido. E será que no último ano tive a oportunidade de aprender a ir a crescer no trabalho? Será que eu estou dando oportunidade de crescimento para aquelas pessoas? Será que eu consigo fazer com que ela enxergue que aquela função que ela hoje desempenha, ela pode estar desempenhando um papel gerencial mais na frente? E para isso eu estou treinando, e para isso eu estou fazendo acompanhamento. Isso gera um engajamento tremendo, não só para a pessoa que está naquele nível, mas para as pessoas que estão lá ainda querendo suprir necessidades básicas, individuais, em equipe, dizer assim, olha, se eu percorrer esse caminho aqui, eu posso chegar igual a fulana que está ali tendo crescimento.